Bom, você que está acompanhando aqui junto comigo a partir das redes sociais, aqui dentro do nosso grupo fechado, e também quem está acompanhando a partir da gravação, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vou usar aqui o microfone do fone para poder falar com vocês, para que todos possam ouvir melhor. E a partir de agora, essa é a nossa primeira aula aqui da nossa Masterclass sobre a renda garantida. E eu vou pedir para que você tome nota, tanto você que está acompanhando a partir de casa, quanto você que está aqui acompanhando a partir do nosso grupo fechado. Papel e caneta em mãos, porque vai ser muito importante esse nosso bate-papo e muita informação vai ser importante para que você possa agendar, deixar guardado e com certeza utilizar aí ao decorrer da tua vida, obviamente. Bom, houve um período no planeta Terra que o ser humano não sabia se ele plantasse, ele poderia colher. Então, era a época que o ser humano caçava, pescava e vivia de frutos silvestres, até que um dia um plantou, colheu, iniciou-se a era da agricultura. O ser humano gostou tanto de plantar e colher que ele fez isso por 8 a 10 mil anos, plantando, colhendo, plantando, colhendo, plantando, colhendo. A partir de 1750, iniciou-se a segunda era, a era industrial. Durante a era da agricultura, tinha poder no mundo quem teria terra, posses. Na era industrial, obviamente mudou. Tinha poder no mundo quem tinha capital, grana mesmo, dinheiro. A partir de 1950, iniciou-se a era da informação, a era do conhecimento. E houve uma mudança nessa nova era, só que muitos não se perceberam até os dias atuais. E a moeda de hoje, ela é a informação. Nós somos ricos ou pobres em informação. Só que a informação só tem validade se for comunicada. E é um produto altamente perecível. Por exemplo, se você compra ou lê um jornal de ontem, você vai dizer, não faz sentido, é de ontem. Quero informações atual. Ou seja, passou a ter poder no mundo quem tinha informação, que foi a terceira onda, lembre-se. A primeira da agricultura, a segunda industrial, a terceira da informação. E a quarta onda é a onda da produtividade, robótica, inteligência artificial, biotecnologia. A quinta onda é a onda da imaginação, manipulação de tempo e espaço, internet, realidade virtual e assim por diante. A sexta onda é a onda da consciência. Como você pode observar, uma demorou 10 mil anos, a outra 200 mil anos, uma 50 anos, outra 25 e assim consequentemente. Ou seja, o crescimento de informação no mundo, ele ocorre exponencialmente. Preste atenção, o que é exponencial? É importante você entender. Bill Gates, por exemplo, durante muitos anos ele foi um dos homens mais ricos do mundo. Hoje não é porque ele doou parte da sua fortuna, mas como que ele se tornou alguém muito rico? Por quê? Se você sair nas ruas de qualquer metrópole do mundo e abordar 1000 pessoas com a mesma pergunta, dá licença, por favor, eu tenho um trabalho para te oferecer de 31 dias e você tem duas opções de receber o seu dinheiro, a remuneração. Primeiro você recebe $1 milhão adiantado e na segunda opção você vai receber 1 centavo e a gente vai multiplicando centavo a centavo, moeda a moeda, dobrando a cada dia o valor recebido. De cada 1000 pessoas que você abordar, praticamente as 1.999 vão dizer, não, eu quero $1 milhão adiantado. Poucas pessoas iriam optar pela segunda opção. E qual que é a opção certa? Se você for dobrar de 1 em 1 centavo durante 31 dias, você receberia $21 milhões. Por quê? É um processo exponencial. Bill Gates identificou um mercado que crescia exponencialmente, ele parou de estudar, criou a Microsoft e investiu a vida dele naquilo. Então, a nossa ideia aqui ela é muito simples. Sempre que você for investir dinheiro ou tempo da sua vida, a pergunta não é se o mercado é ou não favorável. A pergunta é se o mercado está ou não em expansão, ou expansão
ou contração, porque nada é estático, né? Uma planta que não cresce está morrendo. Então preste atenção, se o seu avô ou tataravô vendia roda de carruagem e ganhava dinheiro, hoje se você fizer o mesmo, você não consegue vender nem para museu, porque o museu já tem. Então se naquela época dos tataravós aquilo era muito pedido, hoje se tornou em contração, não tem mais valor. Então é muito importante entender o mercado, se ele está em expansão ou em contração. Toda vez que você muda de uma onda para outra, entra em crise. O que é crise? Crise é o que era já se foi, o que está por vir ainda não chegou. Entendeu? A definição da crise? O que era já se foi, já passou, e o que está por vir ainda não chegou. Nós estamos num período de transição. O momento atual, o momento que nós vivemos, se caracteriza por 3 palavras: complexidade, velocidade e incerteza. A complexidade advinda da globalização, que nós chamamos de globalização da pobreza. Os países emergentes, os países em desenvolvimento, é como se os países emergentes carregassem o piano e os países de primeiro mundo ouvissem a música. A velocidade ela vem da tecnologia e as incertezas, principalmente políticas, sociais e econômicas, estão fazendo com que as organizações mudem o seu modus operandi. Crise é o que era já se foi, o que está por vir ainda não chegou. Agora imagina a seguinte situação. Você é colocado num quarto congelado por 6 horas, um quarto muito frio. Numa situação você tem 6 meses de idade, na outra você tem 15 anos de idade e na outra você tem 90 anos. Se você é deixado num quarto congelado por 6 horas e você tem 6 meses de idade, depois de 6 horas, já morreu, não adianta. Por quê? Porque você não tem reação. Provavelmente com a pessoa de 90 a mesma coisa, mas você tem 15, 20 anos e você começa a fazer ginástica, exercício lá dentro, mesmo que você vai sentir muito frio, vão passar 6 horas, você vai sair de lá congelado com frio, mas provavelmente você não morre. A mesma coisa acontece no momento da crise. Por exemplo, nessa crise do tempo, 2 morreram e 1 não, que foi o jovem. A mesma coisa acontece nesse mundo atual. É um mundo em que há uma crise atrás da outra. Por exemplo, vamos analisar o Brasil. Quantas vezes o Brasil mudou a moeda? E toda vez que mudou havia crise, porque para a moeda mudar é preciso que haja crise. Do contrário, não muda. O Brasil, se você ver, começou com réis, 1000 réis, depois cruzeiro, depois o cruzado, depois o cruzado, cruzado novo, real. Então nós já tivemos 8 mudanças de moedas. Se cada vez que mudou foi uma crise, eu poderia dizer que somos especialistas em sobreviver à crise. Que enquanto nós mudamos 8 vezes a nossa moeda, por exemplo, o dólar ainda é dólar. Não teve mudança nesse período. Ou seja, o período de crise, todo período de crise é um período de transição. Há quanto tempo você não ouve falar que o Brasil está em crise? Ou seja, a gente nasce e vive em processo de crise. Observa o avestruz, quando ele coloca a cabeça dentro da terra, ele acredita na mente dele que o corpo dele está protegido. Mal sabe ele que ele está desprotegido. Ou seja, o que importa é enfrentar a crise, não é fugir dela, é tirar, riscar o S e criar. Porque se você esperar a crise passar, quando ela passar, ela vai passar para os outros, ela fica para você. Na vida, existem 2 modos de aprender. Primeiro por conta própria e segundo por experiência alheia. Tem um ditado que diz que o tempo ele é o melhor de todos os mestres, só que infelizmente ele mata todos os discípulos. Ou seja, então você analisar os grandes e aprender com os grandes, como Coca-Cola, Kodak, McDonald's, a própria Disney, que são Apple também, empresas que mostram que apesar da crise, elas continuam em crescimento. Se você faz uma análise dessas empresas, por exemplo, a Disney começou com um rato. Existe um modo mais simples de começar como com um rato. O McDonald's começou lá com uma loja pequena lá dos irmãos o Dick Mac. Você deve ter assistido o filme Fome de Poder. Se não assistir, é importante, fica como dica para você. Ou seja, toda empresa chega a crescer começando pequena. Por exemplo, a Coca-Cola foi fundada em 1986 e só a marca, o nome Coca-Cola vale 100 bilhões de dólares.
se você observar o que essas empresas grandes, gigantes fazem, se você fizer uma análise deles, o mesmo acontece com você para geração de lucros. Imagina uma cadeira de balanço e um carro de Fórmula 1. A cadeira de balanço ela tem uma estrutura que faz ela oscilar para um lado e para outro. Se você coloca mais energia numa cadeira de balanço, ela não sai do lugar. O que ela faz é oscilar mais rápido, mas ela continua oscilando. Já um carro de Fórmula 1 nem marcha ré ele tem, ele só anda para frente. Existem pessoas que têm estrutura de cadeira de balanço e tem pessoas que têm estrutura de Fórmula 1. Tem pessoas que passam muito tempo e ela continua oscilando, para lá e para cá. Já outras não, que estão sempre como o carro de Fórmula 1, avançando. E com as empresas é a mesma coisa. Tem empresa que tem estrutura de cadeira de balanço, vive sempre o quê? Oscilando, positivo e negativamente. E tem empresas que têm estrutura de avanço, né? De carro de Fórmula 1. E a pergunta que eu deixo no ar, para quem está acompanhando aqui junto comigo na sala e para quem está acompanhando é: na sua estrutura pessoal, você acha que você tem uma estrutura de cadeira de balanço ou você acha que você tem uma estrutura de Fórmula 1? A aerodinâmica de uma cadeira de balanço permite ela apenas oscilar, balançar. Para que ela possa avançar, você tem que mudar a aerodinâmica. A de Fórmula 1 é de avançar, é de avanço e não de oscilação. Assim como num processo de crise que aconteceu no Brasil, né, que foi mudando de moeda ao longo dos tempos até chegar no real, começou em 1942 com o Cruzeiro e em 1994 entrou o real, que é a moeda atual. Dentro de todas essas crises, você vai vendo que existem mudanças e, claro, com criatividade, capacidade mental. A mesma coisa são os seus problemas. Viver é você executar tarefas, executar coisas. O bebê que ficou congelado por 6 horas e morreu, ele não teve o quê? Estrutura suficiente para resistir. O jovem de 18 anos, de 15, que saiu de lá com muito frio, muito congelado, mas saiu, ele teve o quê? Estrutura para sobreviver. Então, já que o frio era igual para todos, o que mudou? A pessoa ter capacidade, e isso é importante. Você precisa ter capacidade para vencer as crises. Então é importante você tomar nota. Analise o seguinte: imagina que eu dou para você de presente uma pérola. Aí você pega essa pérola e põe no bolso. Dentro de uma semana eu te entrego uma segunda pérola. Você pega ela e põe no outro bolso. Na terceira semana eu te dou uma outra pérola, uma terceira pérola, você também põe no bolso. Daqui um ano eu encontro você e falo assim: aquelas pérolas que eu te entreguei, cadê, onde está? Você vai falar: olha, a primeira eu deixei em casa, não sei onde eu coloquei, sumiu. A segunda estava na calça, eu fui procurar, não achei. Na terceira eu levei a calça para a lavanderia e quando voltou sem pérola. Olha só, se antes de eu te dar as pérolas, eu te desse um cordão e dissesse: olha, cada vez que eu te der uma pérola, coloca no cordão, e depois de um ano eu te perguntasse onde estariam as pérolas, você diria: olha, estão aqui no pescoço. As pérolas que você me deu, eu fiz um colar. O que são as pérolas? São ideias. E o cordão é o modelo mental. Isso é muito importante. Tem uma definição de educação que diz que educação é aquilo que sobra depois que você esqueceu tudo o que você aprendeu. E o que sobra depois que você esquece o que você aprendeu? O que sobra é o seu modelo mental. Toda pessoa que você se encontra, você pensa: qual é o tipo de modelo mental que está na mentalidade dela? Porque quem tem sucesso e quem não tem um modelo mental de sucesso. E aí, na próxima aula, eu vou falar para você sobre alguns modelos mentais que você pode utilizar para gerar resultados na sua vida. Eu espero que você tenha gostado até aqui dessa nossa primeira aula, lembrando que é uma série de 4 e esse é o primeiro dos 4 vídeos onde nós estamos aqui conversando. E é claro, obviamente, no próximo encontro vai ser muito mais interessante para você. Portanto, eu quero agradecer você por estar aqui na nossa primeira aula da Masterclass Renda Garantida, e para você que acompanhou a partir da gravação também, muito obrigado por estar com a gente. É importante que você siga até o fim
as nossas 4 aulas para que você possa entender todo esse processo, experiência que a gente está vivenciando, que nós vamos vivenciar de aprendizagem para que nós possamos sim chegar à nossa renda garantida. Forte abraço a você e nos vemos no nosso próximo encontro.